Eu fico perguntando, e lendo o noticiário, qual seria a reação do Alexandre de Moraes se ele lesse que a mulher do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, assinasse um contrato de 12.900.000 reais com o Banco Master. 12.900.000. Se a mulher do presidente da Câmara, Hugo Motta, assinasse um contrato de 12.900.000 reais com o Banco Master. Se a mulher do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, assinasse um contrato de 12.900.000 reais com o Banco Master. Se a mulher do governador Ronaldo Caiado fizesse o mesmo. Se a mulher do governador Ratinho do Paraná fizesse o mesmo. Se a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro assinasse um contrato de 12.900.000 reais com o Banco Master, qual seria a reação geral da sociedade se a Janja, primeira-dama da República, assinasse agora, da presidência, do governo, assinasse um contrato de 12.900.000 reais com o Banco Master? No entanto, a mulher de Alexandre de Moraes assinou um contrato não de 12,9 milhões de reais com o Banco Master, mas de 129 milhões de reais com o Banco Master. E aí, quando eu penso no grau de indignação que tomaria conta dos ministros do Supremo, do Alexandre de Moraes, que talvez determinasse a abertura de um inquérito, que talvez autorizasse a investigação do Ministério Público, que talvez orientasse a Polícia Federal a pegar mais detalhes, até para tirar da frente a sombra de dúvidas que restaria sobre a oportunidade da assinatura de um contrato de 12,9 milhões de reais com o Banco Master. Fico imaginando por que agora, com um contrato de 129 milhões de reais da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master, as coisas são discutidas com uma tranquilidade, como se a gente estivesse falando de um contrato de 129 reais com o Banco Master. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, se reuniu com jornalistas e, lá pelas tantas, foi perguntado sobre o noticiário envolvendo esse contrato em parcelas mensais de 3.600.000 reais, não será de 129 milhões no total, mas foi assinado um contrato desse valor. Ele só foi interrompido porque o Banco Master foi liquidado. E ele disse que não vou falar sobre casos específicos, mas eu tenho absoluta confiança em relação a Moraes, não vejo nenhum problema. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, comentando esse assunto. Ele afirmou nesta segunda-feira, dia 22, ter absoluta confiança no ministro Alexandre de Moraes ao comentar as suspeitas de atuação do magistrado em favor do Banco Master. Gilmar Mendes também minimizou críticas à viagem do ministro Dias Toffoli ao Peru em voo acompanhado pelo advogado Augusto de Arruda Botelho, que integra a defesa de um ex-diretor do Banco Master. Segundo ele, não há irregularidade no episódio. A situação gerou controvérsia porque Toffoli é o relator do caso no STF e, dias após a viagem, avocou o processo para a corte e determinou sigilo total do inquérito. Aí não tem como a gente camuflar essa questão, né? Ele não vê nenhum problema. Como assim? Para agravar, qual seria a reação se Davi Alcolumbre, Hugo Motta, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior ou Ronaldo Caiado fossem conversar com o presidente do Banco Central pedindo alguma informação falando sobre o Banco Master com o qual suas mulheres teriam um contrato de 12,9. Relacionada à atuação de Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal procurou pelo menos 4 vezes o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder a favor do Banco Master. Essas são informações que foram publicadas pelo Jornal Globo, pela jornalista Malu Gaspar. O ministro Alexandre de Moraes esteve com o presidente do Banco Central, tratou do Banco Master
ainda que o tema central da conversa não tenha sido essa. E o presidente, o decano do Supremo Tribunal Federal, disse que não vai falar sobre caso específico e que tem absoluta confiança em relação a Moraes. Ele teria absoluta confiança em relação a Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. Veja só, se o presidente Lula tivesse pego e ligado o Estado com o Galípolo, convocado o Galípolo para falar do Banco Master, a gente estaria falando em impeachment. Bom, e está lá o ministro Alexandre de Moraes, sem se sentir obrigado a dar qualquer explicação sobre essa conversa e esse contrato. O escritório da mulher dele, sem se sentir na obrigação de dar qualquer satisfação sobre esse contrato. O Supremo Tribunal Federal, calado, sem se sentir na obrigação de dar qualquer explicação sobre o que está acontecendo. E nenhum compromisso dos seus integrantes em defender o que é mais importante, que não é o ministro Alexandre de Moraes, mas o Supremo Tribunal Federal e a integridade do Supremo Tribunal Federal, que não pode ter ninguém ali sobre quem recaia qualquer dúvida ou suspeita. E só há um jeito de tirar a dúvida e a suspeita. É o esclarecimento dos fatos. O ex-presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Jaburu aquele que era o maior empresário brasileiro de proteína animal, os maiores empresários do mundo no setor dele. E ele foi grampeado por esse empresário. E, por ação do Procurador-Geral da República, um órgão de imprensa noticiou que o presidente da República disse algo que ele não disse sobre a relação entre Joesley Batista e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Saiu publicado na imprensa a frase de que o presidente teria ouvido Joesley Batista dizer que estava dando dinheiro para o Eduardo Cunha e o presidente da República teria dito: tem que manter isso aí. Esse diálogo não existe. Esse diálogo não foi travado. A gente só sabe disso porque houve investigação. A gente só sabe disso porque os áudios apareceram. A gente só sabe disso porque o caso foi esclarecido. Depois do constrangimento de ser acusado e ter que enfrentar uma exposição pública que custou a reputação, sendo que a popularidade o presidente já não tinha. E só depois dos fatos esclarecidos é que o presidente Michel Temer voltou a circular pela sociedade com o prestígio que tem hoje, graças ao esclarecimento deste episódio. Se não tivesse sido esclarecido, se não tivesse sido investigado, talvez ele tivesse até hoje debaixo de uma dúvida injusta, porque os fatos não escoram a versão inicial. Mas para isso foi preciso um esclarecimento. Por que no caso de Alexandre de Moraes não é preciso ter esse escrutínio? Então a gente tem hoje no Supremo Tribunal Federal uma casa com 11 integrantes, um ministro que pegou uma carona em jato executivo para assistir um jogo de futebol e estava acompanhado de advogados do Banco Master. E depois tomou decisões envolvendo o Banco Master. O ministro que iniciou esse comentário, casado com uma advogada cujo nome está associado a um contrato com pagamentos mensais de R$3.600.000, totalizando R$129 milhões, e que esteve com o presidente do Banco Central discutindo o contrato, não, mas o cliente do contrato da mulher dele. Aí nós temos um ministro, André Mendonça, que se tornou sócio, mal assumiu o Supremo, já montou um instituto para dar curso e seminário jurídico a magistrados, advogados, gestores públicos, empresas. E tem o decano, Gilmar Mendes, que é sócio fundador de uma entidade que presta consultoria, realiza eventos internacionais com dúzias de patrocinadores. Nada se compara
ao episódio do Alexandre de Moraes. Nada se compara ao episódio do Alexandre de Moraes. Gostou do vídeo? Não se esqueça de compartilhar com quem tem que saber disso urgentemente.